Shalom, que a paz, as misericórdias, bondade de Deus seja multiplicada na tua vida, na tua família, no teu ministério, em tudo que você tocar, que haja prosperidade, que haja benção do céu, do Deus, grande Yahvé, Yeshua e Jeová. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, e eu te chamo para meditar na palavra de Deus e te digo, você tem uma missão na terra. E a missão é comissionada e uma ordem dada pelo Yeshua, grande Senhor nosso de nossas vidas, Jesus. Isto, Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, e vamos ler o versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Tá? Tem uma grande comissão, uma grande ordem. De quem? De Jesus. Ide, enquanto caminhais. Vamos ler. Capítulo 16, versículo 15. Ele ordenou Jesus. Enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Enquanto estiver indo, em outras versões diz, ide por todo mundo e falai do meu amor, falai do meu evangelho, falai daquilo que recebeste. Fecha o teu olho comigo e vamos elevar nossa mente ao céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, no nome de teu Filho amado, nosso Senhor absoluto, nós declaramos e consagramos esta palavra. Essa palavra que é uma ordem do céu, uma ordem do Senhor Jesus, quando o 100% homem, 100% Deus, quando aqui ainda estava nessa terra, comissionou os teus discípulos e comissiona hoje nós, essa pessoa que está nos ouvindo, essa pessoa que vai ouvir esse vídeo gravado. E pelo teu Santo Espírito habitando em nós, o Espírito de Yeshua, Yahvé, Jeová, o Deus soberano sobre a nossa vida, nós desejamos cumprir essa ordem. Nós desejamos que essa palavra seja uma palavra de abastecimento, de enchimento, de preenchimento, e que não seja só em palavras, mas que não seja só em leitura, mas que seja o teu Santo Espírito em nós, promovendo, provocando a ação e a operação, para que assim entendamos a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, o agir, o querer e o efetuar, porque nós sabemos que o Senhor haverá de completar grande obra em nossas vidas, mas para isso o Senhor trabalha em nós, por nós e depois através de nós, e por isso nós estamos aqui, buscando a tua face. Assim, em gratidão, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos na beleza da tua santidade, sabendo que o Senhor está ouvindo essa oração, pois ela é em propósito e em destino e em ordenanças, em obediência à tua palavra. No nome de Jesus, o nome soberano sobre todos os nomes, nós declaramos que essa palavra penetre o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto e que causa vida, sobrevida, no sobrenatural, pois o Senhor completará a grande obra em nossas vidas. Então transborde sobre a nossa vida em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos gratos. Amém. Quero te chamar também para, após essa oração, se você está sendo abençoado com esses estudos, com essas meditações que estamos fazendo, e esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, mas também é a prática do ídolo, ou seja, eu estou cumprindo aqui o mandamento para a minha pessoa, tá? Além de estar levando algo de bom de Deus para você, porque a palavra de Deus, ela nos abastece. Mas, se está se servindo, e eu espero que esteja, compartilhe essa palavra, curta, se inscreva, ajude a nós proclamar o reino do céu, porque quanto mais pessoas tenham esse encontro com o Senhor, mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas serão impactadas, mais pessoas serão libertas, e a palavra diz que há festa no céu quando isso acontece. Então promova essa festa no céu, e que essa festa seja para nós festejar junto, e um dia, porque nós temos um destino, é a pátria celestial, nova terra, novo céu. Eu quero te chamar aqui para ler juntamente comigo em Mateus
capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 7 em diante. Perdão. Mateus capítulo 28, o capítulo está certo, tá? Me perdoe. Porém, o versículo nós vamos ler do 16 ao 20. Tá? É somente esse. Capítulo 28 de Mateus, versículo 16. Mateus também era um apóstolo de Jesus, né? E assim como Marcos. Vamos lá. A grande comissão. Os 12 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei com que os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu vos estareis permanentemente convosco até o fim do tempo. Em outras tradições, até os confins dos séculos. Tá? Até o último grande dia, onde que todo joelho doblará, toda língua confessará que Jesus é Deus, que Jesus é Rei. Aqui faz parte de um contexto em que Jesus já tinha passado pelo Calvário, já tinha passado pelo Gólgota, já tinha vencido a morte na cruz, já tinha ressuscitado, e ele marcou um encontro, ele falou para Maria, né, para avisar os discípulos, para ir rumo à Galiléia, que ele ia encontrar com eles lá. E assim aconteceu. Quando viram Jesus, né, e a grande maioria, os discípulos, os 11, né, porque Judas Iscariote, o traidor, já tinha se matado, já tinha se suicidado, e não estava mais no meio deles. Mas os 11, né, os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao encontro que Jesus haveria de encontrá-lo, porque tinha pedido para avisar. E também já tinha avisado antes mesmo dele ter passado pela cruz, pela morte da cruz. Então, no terceiro dia ele ressuscitou, como todos sabem. E assim, quando viram Jesus, olha bem uma coisa, quando você ver Jesus, quando você sentir Jesus, quando você estiver adorando, quando você estiver exaltando, e quando você sentir qual que é a nossa condição humana. E o que eles fizeram aqui? Prostraram, isso no versículo 17. Eles viram com seus olhos, prostraram e adoraram, tá? Diante de Deus. Isaías 6, né, quando ele contemplou o grande Deus, ele prostrou. Não tem como você não prostrar diante desse Deus, diante da soberania. A prostração, ela é um ato de adoração, é um ato de reverência, é um ato de submissão, é um ato de dependência, e é também reconhecendo quem sou, a minha humanidade, a minha fraqueza, a minha fragilidade, a minha necessidade, a sua necessidade, diante desse Deus que é soberano, que é poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, o grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, guia, intercessor, mediador entre os céus e entre a terra e os céus. Esse grande Deus. Então, quando você quando existe uma comoção na adoração, entoando louvores, uma palavra que te não tem outra atitude senão prostrar. E é o que eles fizeram, tá? E adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida, né? E os incrédulos sempre eles existem. Mas os 11 discípulos prostraram. E muitos outros, porque ele apareceu para mais outros. Não vamos alongar. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, lhes afirmou: sou eu. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, agora dá uma ordem. Portanto, ide e fazei de todos os povos da terra, para que se tornem meus discípulos. Assim você vai batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a única vez que você vai citar Pai, Filho e Espírito Santo. Os três selam ali, os três é como se estivesse presente ali na hora que desceu o velho homem e levantou
novo homem, novidade de vida. Desceu a velha mulher para uma vida né, enterrando a vida de pecado, reconhecendo quem é, com arrependimento, e levanta uma nova mulher. Uma novidade de vida para viver com Cristo. Né? E hoje eu já dou início. O Senhor há um bom tempo me pediu para fazer uma gravação de um estudo sobre o Evangelho, o plano perfeito. E hoje vai ser, eu vou começar a nomear como número 1, número 2, e não sei quantos vídeos Deus vai permitir que a gente grave, mas será estudo sobre o plano perfeito da salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. O meu espírito testifica com o Espírito Santo que eu estou salvo, que estou liberto e que estou curado de todo o meu pecado e que estou vivendo em novidade de vida, de santidade em santidade, a chegar ao dia perfeito, onde encontrarei com o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos entender sobre isso, e nós vamos, dentro da palavra, dentro do livreto aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer, e nós vamos trabalhar em cima desse livro, uma bênção, o Senhor trouxe para mim, e hoje quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou, agora está na hora de começar. E eu tenho deixado o Senhor preparar, porque eu tenho desejado ser instrumento de Deus. Então eu digo, Espírito Santo, fale através da minha boca, através da minha vida, e que eu alcance os meus irmãos e as minhas irmãs no máximo que eu puder alcançar. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, e deve ser o desejo de todos alcançados. Jesus te alcançou, Jesus te libertou, Jesus te salvou, Jesus te curou. Você tem certeza da sua salvação? Então, a ordem para você é hoje. Ide por campos e valados, por confins da terra, e enquanto vai, fale do meu amor, fale do que eu tenho feito na tua vida, dos milagres, sinais, prodígios, a salvação, a vida transformada que você está tendo. Fale, porque isso é uma ordenança do Senhor Jesus nesse dia de hoje. Portanto, ide e fazei discípulos. Esse é o versículo 19. Agora, o que você faz no versículo 20? É o que vamos começar a fazer a partir de hoje. Ensinando-vos a obedecer tudo quanto vos tenho mandado, e tenho dado, e ordenado, e ensinado. Então, Jesus, ele passou 3 anos com seus discípulos, e o que ele fez? Ensinou todas as coisas sobre os céus. O que era o céu, como ia acontecer, quem era o Pai, e revelou. E chegou um dado momento que ele falou, não vos chamamos mais de servos, porque Jesus comprou nós a preço de sangue. E se ele comprou nós e resgatou, na questão de senhorio, o Senhor Jesus é o nosso Senhor absoluto. E ele é o meu Senhor absoluto. Declare isso agora também. Porque Jesus, como seu Senhor absoluto, você tem tudo. Nada vai te faltar. Tá? Mas também ele falou, não vos chamamos mais de servos, mas de amigo. Porque tudo que o Pai me revelou, revelei a vocês. E todo o plano, todo o projeto. E depois ele envia o Espírito Santo, né? Aqui ele não tinha ido ao céu ainda, mas quando ele foi, ele prometeu, eis que eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, e estarei convosco. Aqui no versículo 20 ele termina, e assim, eu, Jesus, estarei convosco permanente até os fins dos tempos, para sempre. Porque o Espírito Santo habitando em nós, que é o Espírito do Deus vivo, quem é o Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um, e um são os 3, né? Então, o grande Yahvé, o grande Deus soberano, ele se apresentou como um grande Deus, depois ele se apresentou como Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens, esteve no nosso meio. Estamos na era cristã, já 2025, então já faz mais de 2000 anos que ele passou aqui nessa terra em carne, em osso. Veio na forma humana, o segundo Adão, para nos resgatar da escravidão do pecado. E hoje vivemos em liberdade de vida e novidade de vida para uma vida com Deus, né? E depois ele enviou o teu Santo Espírito. Em Atos 2, a descida do Pentecoste. E o poder e a unção. E hoje ele habita em nós, né? Ele está aí batendo na sua porta, procurando morada. Todo dia eu falo, Senhor, a porta está aberta, entra. Faça morada, ceia comigo, almoça comigo, janta comigo, porque é um prazer te receber
dentro da minha mente, no meu coração. Eu consagro tudo que sou, tudo que tenho ao Senhor. E é isso, é a palavra de hoje. Que o Senhor te abasteça, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente. E vamos para dar uma iniciada, que eu vou colocar como número 1. E nós vamos trabalhar aqui nesse livreto o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Nós vamos da página 1 até a página 6. E vou ler apenas a primeira página hoje. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para as nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falido estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sob as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho na história humana a fim de salvar pessoas de todas as nações, de todos os seus pecados e misérias. Cristo foi recebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição, após 3 dias, testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus o aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Tá? Lemos aqui a primeira página e depois a gente vai seguir, vai ficar para amanhã. Vamos falar sobre o caráter de Deus. Tá bom? E assim vamos começando nesse livreto que fala sobre a obra total da grande plano, a grande obra que o Senhor começou através de Jesus Cristo para salvar a mim e a você. Esse é o propósito do Evangelho, as boas novas de salvação. Então começamos aqui hoje esse estudo que vamos aí perdurar talvez a semana toda. Deus nos guiará, nos guardará e nos levará nesse lugar. E eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado, tanto para mim como para você. Vamos trabalhar na lousa, vamos trabalhar vida prática, porque uma coisa é o que o Senhor tem nos oferecido, tem nos dado. Eu, nasci no berço cristão, no meio da minha vida, eu me desviei, né? As coisas desse mundo me atraiu mais do que o Evangelho, mais do que a graça, e infelizmente eu dei essa pausa e paguei um preço muito alto. Mas o Senhor, por sua graça infinita e suas misericórdias duradouras, me resgatou, me deu uma segunda chance e eu agarrei com unhas e dentes. E a fé, ou seja, a salvação, vamos entender através desse estudo que ela é pela graça, não é por obras, por esforço, para que alguém se glorie, né? Para que alguém bata no peito e eu consegui por meus esforços, mas sim pelo poder, pelo sangue de Cristo, pela graça imerecida, pelo favor merecido. E é claro que através de você ser salvo, você vai agora praticar o ID, ou seja, assim como você é salvo, você vai chorar o pecado alheio e vai querer que tanto os seus, né, família, familiares, parentes, parentesco,
como os domésticos da fé, como alcançar todos aqueles que ainda não estão alcançados, né? As pessoas que estão perdidas nas drogas, as pessoas que estão perdidas nas bebidas, perdidas nos vícios, perdidas sem vida, sem expressão, sem direito à salvação. Então essas pessoas, você hoje a ordem inicial do início desse estudo é ide, e enquanto vai indo, falai daquilo que tenho feito na tua vida, daquilo que tenho proposto para você, pois estamos caminhando para o mesmo rumo. Ninguém está competindo, estamos aprendendo uns com os outros através da fé, do amor, da misericórdia, da bondade e da preparação que o Espírito Santo vai nos preparando cada dia. Então que Deus te abençoe, que Deus te consagre no nome de Jesus.